leitores, leitores! Aqui é a Mila do De Livro em Livro. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos aqui para falar sobre o livro Terra do Pecado, de José Saramago. Gente do céu, nem acredito que já passou um mês depois que eu anunciei o projeto Lendo Saramago em Ordem Cronológica. Já tivemos aí a primeira leitura e hoje já é o meu bate-papo sobre Terra do Pecado, né? Mas primeiro, inscreva-se nesse canal se você ainda não está inscrito ou inscrita. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Curta, comenta, compartilha. Chama toda a sua galera, seus familiares, amigos, enfim, qual vai fazer parte do canal de Livro em Livro. Compartilha esse vídeo aí pra quem você acha que pode se interessar por esse projeto. Também me acompanha nas redes sociais, Instagram, Twitter, tô aí sempre. Outro detalhe que não pode faltar é se você for comprar algum livro, se você for comprar um computador, um celular, um produto de limpeza, qualquer coisa na Amazon ou em outras plataformas ou em outras lojas virtuais, lembra de mim e compra usando o meu link que tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Assim você vai estar patrocinando o canal, você vai estar ajudando aqui essa booktuber a continuar aqui no Booktube, né? A continuar aqui produzindo conteúdo pra vocês e fazendo esses projetos muito loucos. Você, claro, obviamente, vai ajudar o canal e não vai estar pagando nada a mais pelo produto que você escolheu, tá bom? Que você precisa. Você caiu aqui de paraquedas e tá se perguntando que projeto é esse, Mila? Que tem um vídeo no canal, bem aqui nos cards eu vou deixar, um vídeo onde eu apresento esse projeto. É o projeto pra gente ler José Saramago em ordem cronológica. Essa ordem cronológica de início é a ordem de publicação, tá? Terra do Pecado em e-book, a edição física desse livro é cara pra cacete. Ele não foi publicado aqui no Brasil, na realidade a gente encontra edições dele a importar ali de Portugal. Então, é muito caro, principalmente com o dólar e o euro, assim, disparado, né? Então, não compensa comprar o livro físico atualmente. Primeiramente, eu quero dizer que Terra do Pecado foi o primeiro livro publicado por José Saramago quando ele tinha 25 anos de idade. Foi publicado no ano de 1947. Ou seja, é o livro de estreia do autor, é o livro que vai marcar aí sua fase inicial como escritor. Ou seja, a gente não deve esperar encontrar nesse livro já de estreia o estilo tão popularmente conhecido quanto é o estilo saramaguiano, né? Que esse livro aqui a gente não tem esse estilo. Portanto, já fica aqui a dica de que para quem quer conhecer livros de José Saramago, Terra do Pecado pode ser um bom início. Principalmente para aqueles que têm medo de ler os livros de José Saramago, justamente por conta dessa complexidade. Em Terra do Pecado a gente não encontra essa complexidade de leitura. Pelo contrário, a gente tem aqui uma boa obra para começar a ler o autor. O livro ele vai apresentar as pontuações tradicionais, ele vai apresentar diálogos separados ali com um travessãozinho. E esses diálogos eles vão ser bem frequentes, o que vai tornar a leitura bem fluida, bem gostosa de ler e super rápida, assim, sabe? No entanto, vamos lá, entrar aqui no consenso. Não é porque o Terra do Pecado tem uma leitura fluida, significa dizer que o livro é leve, tem uma história leve. Na realidade, é uma história até bem pesada. E aqui eu vou abrir a minha parte de sinopse, contar pra vocês o que a gente vai encontrar aqui em Terra do Pecado. Aqui a gente vai conhecer de cara logo a Maria Leonor, que acaba de ficar viúva do seu marido Manuel. Ela mora ali na Quinta Beca, né, que é onde ela morava com o marido. E logo após a morte do Manuel Ribeiro, Leonor, ela fica muito deprimida. A gente tem uma descrição muito realista do quanto Maria Leonor é afetada pela morte do marido, quanto ela fica tão deprimida que negligencia a criação dos dois filhos pequenos, quanto ela também acaba abandonando a quinta, o gerenciamento ali das terras e da criadagem, enquanto todo mundo ali que depende da quinta para sobreviver fica preocupado com o fim que vai levar a terra, né? E o que vai acontecer com Maria Leonor, porque ela tá tão deprimida, ela tá sofrendo, ela acaba que a depressão dela foi tão grande que ela fica doente mesmo, fisicamente doente, né? Então a gente tem uma descrição muito peculiar, muito minuciosa, muito realista dessa parte, esse período de luto da Maria Leonor.
Meio tempo também a gente vai ficar sabendo ali, através da narração, o olhar da sociedade, o peso da opinião pública tem sobre Leonor. Quanto aos olhares críticos das outras pessoas acabam agilizando ainda mais a saúde de Leonor e ditando ali as regras para o comportamento decente para uma jovem viúva. Como eu disse, ela ficou doente, Leonor ficou não só psicologicamente doente, mas fisicamente doente. Aí a gente tem a introdução de um personagem, o médico, Dr. Pedro Viegas. Esse doutor, ele vai ter um papel muito importante dentro da narrativa, ele vai ser uma figura, um personagem presente dentro dessa história, porque além de curar a Leonor de suas mazelas físicas, ele também anseia por salvar, curar, né, a Leonor ali de seus problemas de alma, de seus problemas psicológicos. Desde o início da narrativa a gente já se depara com as temáticas muito presentes nos livros do José Saramago, pelo menos nos que eu já li. Aqui desde o começo do livro a gente já percebe os traços, os temas e as problemáticas tão comuns nos livros de José Saramago, porque a gente vai ver ali as problemáticas religiosas, as regras judaico-cristãs que estão sempre ali em xeque nas obras dele, e o autor sempre procura encontrar um meio de criticar, um meio de ir contra, usando pensamentos filosóficos e racionais. Então, com o passar ali do tempo, Leonor ela começa a se restabelecer através das conversas que ela tem com a sua criada, a Benedita. E, meu Deus do céu, que criada chata do caramba. E também ali, principalmente com as conversas que ela tem com o padre Cristiano e com o Dr. Viegas, né? Ok, quanto mais o tempo vai passando, Maria Leonor acaba fraquejando ali, porque ela é uma jovem viúva e ela acaba se vendo diante de um sentimento de culpa e atormentada por conta de suas fraquezas carnais. Após a morte do seu marido, ela começa a desejar ser livre, né? E ela tá frágil emocionalmente, fisicamente, e ela acaba que ela começa a sentir alguns desejos carnais e ela quer ser livre, seja lá com o seu cunhado que aparece lá na quinta, né? Ou mesmo com o Dr. Viegas, ela acaba assim sentindo um desejo de extravasar, de ser livre, de soltar dos grilhões da sociedade, se soltar dessas regras sociais impostas pela sociedade, impostas pela sua religião. E é aqui, nesse momento, que as coisas vão ficar bem mais complexas nessa leitura e a gente vai ficar bem mais preso também aos acontecimentos. Que a Benedita, a criada Benedita, ela vai acabar tendo um papel muito grande dentro de toda essa história. Ela vai ser como uma vigilante, ela vai vigiar a patroa dela, a senhora dela, justamente porque ela não quer que a Leonor cometa alguma transgressão capaz de sujar o nome do marido, o finado marido, né, capaz de sujar o próprio nome dela, ou ela se tornar impura ali diante da sociedade e mesmo impura assim pra ela, né? A Benedita, ela vai agir assim como um anjo da guarda que acaba aprisionando a sua senhora. Então é bem complexa essa relação entre as duas, que antes do marido morrer, Leonor e Benedita se davam super bem, mas após a morte do marido, Benedita acaba que fica vigiando ela, fica sufocando Leonor, e como ela já está fragilizada, como ela já está com esse sentimento de culpa, ela se vê vigiada pela empregada, ela acaba se sentindo ainda mais culpada, ela acaba sentindo como se a Benedita soubesse dos segredos dela, fosse a qualquer momento chantagear ela, espalhar na boca de todo mundo, e a senhora não era tão virtuosa assim. Então a Benedita, ela vai vigiar a senhora dela, vai vigiar Leonor 24 horas do dia, tipo de que ela vai entrar no quarto da Leonor sem bater, vai ficar se metendo nas conversas de Leonor com os filhos, vai ficar vigiando quando chega o padre, quando chega o doutor lá, vai ficar sempre ali à espreita, justamente para tentar evitar que o pecado entre na da quinta seca, sabe? Então é bem revoltante ver isso. Ao mesmo tempo, a José Saramago, ele coloca assim uma escrita, vai crescendo e a gente fica esperando que algo maior, algo grande, algo trágico venha acontecer dessa relação dessas duas mulheres que estão ali se batendo de frente o tempo inteiro, mesmo que de forma velada, sabe? Eu só sei dizer que Benedita se tornou um tormento na vida de Leonor e eu fiquei muito com vontade de dar assim uns tapas
na Benedita, gente. Enquanto essa Leonor acaba atuando como esse ser, essa entidade que está sempre vigiando, que está sempre tentando proteger Leonor, o Dr. Viegas ele vai atuar ali dentro da narrativa quase como se fosse, pra mim, um alter ego do próprio Saramago. Porque o Dr. Viegas ele vai agir ali quase como um herege, mesmo que um herege bonzinho, sabe? Ele é de um ateísmo leve. Ele sempre vai colocar ali na cabeça da Leonor, durante as suas conversas, os seus diálogos ali, quase que diariamente ele vai lá visitar Leonor, eles sempre vão estar conversando a sós ou vigiado pelas brechas ali pela Benedita, e vai colocando ali alguns pensamentos, algumas reflexões, colocando ali na cabeça da Leonor algumas pautas como as crenças dela, plantando ali algumas dúvidas, colocando ideias de certo e errado e colocando ali ideias tão dicotômicas que você fica em dúvida do que seria certo, do que seria errado, do que seria o prazer e do que não seria prazeroso. É interessante ver isso, esse papel, essa ação do Dr. Viegas, porque ele tem como melhor amigo, assim, o Padre Cristiano, que também é amigo ali da família da Leonor, né? Ele o padre acaba que sabe de muitas coisas que acontecem ali na Quinta Seca, porque ele é o confessor daquelas pessoas. Ele só não sabe muito bem o que acontece com o seu amigo Dr. Viegas, porque o Dr. Viegas é ateu, então ele não vai lá confessar. Apesar de que a gente tem uma cena muito bonita quando ele entra ali na igreja e ele vê tudo aquilo ali com um certo sarcasmo, com uma certa ironia, mas é bem interessante, é bem metafórico, é bem reflexivo algumas cenas ali. Mas o fato é que o Dr. Viegas ele não perdia uma oportunidade sequer de instigar dúvidas na Leonor, sabe? Principalmente sobre os valores religiosos impostos à sociedade. É aqui que a gente tem um ponto mais alto desse romance, porque tudo está convergindo, como eu mencionei agora há pouco, a uma situação de choque, uma situação de quebra da monotonia, quebra da rotina, né? A gente vê uma situação caótica sendo desenrolada, a gente percebe que aquilo vai levar para uma ação, para algo muito drástico. E, de certa forma, a gente pensa que esse algo drástico tem muito a ver com Leonor, porque Leonor é uma mulher que ela está realmente, desde o começo do livro, depressiva, com crises de culpa, atormentada pelo julgamento dos outros, seguida pela sua própria criada, né? Tudo isso leva a crer que algo bem drástico vai acontecer com Leonor mesmo, justamente por conta desse fardo que a personagem carrega durante todo o livro. Aí a gente tem um desfecho emocionado, bem, como eu posso dizer, inesperado. Pelo menos foi pra mim, né? Que pra mim também refletiu, de certa forma, um autossacrifício. Traz à tona, assim, várias reflexões que a gente pode depender ali desse final, porque tem significados muito amplos que eu gostaria de discutir, mas eu não quero dar spoilers. Então, se você já leu, se você tá comigo nesse projeto, lendo Terra do Pecado e quiser conversar sobre esse final, porque eu tenho algumas ideias a respeito dele, eu gostaria que você conversasse comigo, manda DM, manda um Twitter, sei lá, qualquer coisa assim, ou comenta aqui, avisando que vai ter spoiler. A gente debater mais sobre esse final, assim, que pra mim foi surpreendente. Gostaria de saber se também surpreendeu vocês, sabe? Mas, assim, mesmo com esse final surpreendente, eu senti que faltou alguma coisa a mais, eu não sei. E eu acho que, mesmo sentindo que faltou alguma coisa a mais nesse final, também tenho que confessar que eu gostei muito de ler Terra do Pecado, porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei a ler esse livro com as expectativas tão baixas, porque eu já tinha visto muita gente comentar que era um livro horrível. O próprio José Saramago, ele não aceitou a paternidade desse livro, ele teve dificuldade em reconhecer esse livro como seu, então eu já fui ler com as expectativas bem baixas, mas ao mesmo tempo eu estava esperando uma boa coisa, porque José Saramago é José Saramago, eu imaginava que mesmo algo ruim do autor seria algo considerado bom, sabe? A gente tem muitos críticos e estudiosos que realmente abominam essa obra, principalmente porque dizem que essa obra ela é muito semelhante ao Primo Basílio do Eça de Queiroz. Então, eu já li o Primo Basílio, eu lembro que eu gostei, e eu não entendo o que tem de mais em um livro ser parecido com o outro, mas obviamente tem ali suas diferenças, né? Eu sei que eu gostei
muito desse livro, por isso que eu acho que foi uma leitura que me surpreendeu. Foi uma experiência muito positiva pra mim. Eu gostei demais. É um livro que eu até gostaria de reler um dia, né? Gostaria que esse livro fosse publicado no Brasil. De favor, Companhia das Letras, que tem os direitos aí de publicação de José Saramago, traga esse livro pro Brasil. Gostaria muito de ver esse livro publicado no Brasil para mais pessoas poderem ler, porque apesar de ser a obra de estreia do autor, é uma obra riquíssima ali, sabe? Tem muito pano para discussão. E agora, nesse momento, eu queria fazer algumas considerações, assim, sobre esse livro, porque eu achei muitas coisas interessantes, mas num sentido mais acadêmico dessa obra. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar é a respeito do título Terra do Pecado. Logo nas primeiras páginas do livro, a gente já tem um aviso, assim, escrito pelo próprio José Saramago. Ele diz que o título da obra dele era A Viúva, porém, o editor não aceitou esse título porque achou que a Viúva era um título que não era comercial. Então, quando a editora resolveu publicar José Saramago, eles já disseram que eles dariam um título para esse livro. E assim A Viúva foi rebatizado de Terra do Pecado. Devo dizer que eu gostei mais, eu acho que o título convém muito mais com o aspecto mais amplo desse livro. Mas A Viúva também combinaria, só que é um título assim meio que genérico, né? É interessante dizer também que José Saramago detestou esse título, Terra do Pecado. Como não foi ele que criou, ele não considera como seu. Então, pra ele, Terra do Pecado sempre vai ser A Viúva. E como eu já mencionei, José Saramago, ele resistiu muito em aceitar a paternidade de Terra do Pecado, justamente porque ele não considerava esse livro bom. Ele diz que Terra do Pecado é o resultado mais de suas leituras dos livros que ele lia do que de suas próprias experiências, até porque ele não conhecia muito sobre a vida de uma viúva, principalmente de uma viúva que tinha que cuidar de terras, não? Ele demorou a aceitar que esse livro fosse seu, mas, gente, o livro pra mim foi bom. Não é o melhor livro de José Saramago, mas é um livro bem legal mesmo pra ler. E é interessante observar que tanto Terra do Pecado quanto Claraboia, que foi publicado póstumamente, mas foi escrito ali próximo à Terra do Pecado, são livros que são considerados por muitos críticos literários, muitos estudiosos, como seus livros de formação, os livros que irão formar o José Saramago, o escritor que ele se tornou. Mesmo assim, tratam-se apenas, tão somente de livros orgânicos, livros comuns, e isso é realmente um fato, gente. Terra do Pecado é um livro que tem um final que me surpreendeu, mas é um livro bem genérico mesmo assim, considerando a época que ele foi escrito, considerando outros livros que a gente já viu de outras escolas literárias, enfim. É justamente aqui que eu quero dizer que esse livro ele tem um tom mais moralista, justamente porque ele foi escrito ali no final da década de 1940. Então, aquela época, as coisas ainda não eram tão evoluídas. E também Portugal passava pela ditadura salazarista. E José Saramago, ele escreveu uma história que falava de um tempo muito antes daquele que ele estava vivendo, justamente para não entrar em confronto com toda a situação caótica que Portugal estava vivendo naquele momento, né? Então ele pode ser considerado um romance de época também, porque ele vai contar a história que se passa numa época muito anterior àquela que José Saramago estava vivendo. E aqui a gente vem a mais uma classificação que a gente encontra aí quando as pessoas começam a analisar José Saramago. Muitos dizem que esses dois primeiros romances do Saramago, Terra do Pecado e Claraboia, têm uma característica, eles têm características das escolas realista e naturalista, que de fato, sim, gente, que a gente vê muito a questão da objetividade, é característica dessas escolas. A gente tem muito a questão do adultério, a gente tem muito essa questão da sexualidade, a gente tem muito essa questão do fracasso social. A gente tem tudo isso dentro dessas obras, direta ou indiretamente está ali dentro dessa obra, Terra do Pecado, porque Claraboia eu ainda não li, eu não posso falar sobre ela ainda. E talvez seja por essas características das escolas realista e naturalista que esse livro em específico, Terra do Pecado, seja tão comparado com o Primo Basílio do Eça de Queiroz. E há muitas pessoas que fazem literatura comparada entre essas obras e que apontam várias semelhanças de personagens de Eça de Queiroz, né, com personagens do José Saramago ali presentes em Terra do Pecado. E é bem interessante os artigos que eu li também a respeito disso, mas ao mesmo tempo que eu acho que eles se comparam mesmo, que eles podem ser comparados, a gente tem ali uma verdadeira diferença,
porque a gente vê que mesmo tendo essas características do realismo e do naturalismo, a gente também tem um José Saramago meio que romântico, justamente pelo final que ele dá à Terra do Pecado. Porque seja pro bem ou pro mal, a gente tem ali um final bem conclusivo, um final bem feitinho ali. A gente tem que tudo se resolve no final, sabe? Essa é uma das características mais pungentes assim do romantismo, né? Mesmo não sendo considerado um dos melhores livros do José Saramago pela crítica em si e também por mim, de acordo com as outras obras que eu já li, devo dizer que ler Terra do Pecado foi uma experiência muito positiva, muito gratificante. Eu amei ler esse livro. Conhecer a primeira obra que o José Saramago escreveu é muito bom. Também, gente, é um livro bastante reflexivo, principalmente quando ele nos leva a pensar no comportamento social nós impostos, ou seja, comportamentos que nos tornam condicionados a uma época, a um lugar, a uma geração, enfim, a tudo aquilo que está ao nosso entorno. Então a gente é totalmente condicionado a isso, sabe? As nossas crenças, as nossas vivências. Então eu gostei muito desse livro. Sem palavras para expressar isso aqui para vocês. E agora que eu tinha decidido a gente fazer esse projeto em ordem cronológica de publicação, mas eu não sabia que Claraboia tinha sido escrito nessa mesma época de Terra do Pecado, que eu imaginei que ele tinha sido escrito mais adiante, por isso que era um livro póstumo. E eu acabei decidindo que pra gente ter uma experiência melhor com a leitura de José Saramago, eu vou ler agora, no mês de setembro, o livro Claraboia, ao invés do livro que a gente ia ler, que seria Os Poemas Possíveis, se eu não me engano. Mas eu disse lá no vídeo de apresentação desse projeto que esse cronograma que eu tinha apresentado lá no primeiro vídeo poderia sofrer alterações para melhorar a experiência, ou então porque poderia se tornar difícil encontrar algum livro em específico, né? Então é isso que eu estou querendo dizer aqui pra vocês. Vocês sempre vão ter que ficar de olho na descrição do vídeo, onde tem um cronograma direitinho das leituras. E agora eu coloquei lá o cronograma botando Claraboia como a nossa segunda leitura, tá? Agora pra setembro, mesmo ele tendo sido publicado cronologicamente só em 2011. Achei legal a gente ler esse livro logo, porque eu acho que vai melhorar a experiência, já que esses dois livros têm uma estrutura narrativa semelhante, uma estrutura que marca a fase inicial do autor. A gente vai evoluindo com ele na medida em que a gente for lendo os outros livros. Então, gente, fiquem atentos ao cronograma que tá sempre na descrição dos vídeos do projeto Lendo Saramago em Ordem Cronológica, porque pode haver alterações, porque eu já estava vendo ali, fazendo algumas pesquisas dos livros, né? Já tô vendo que vai ter alguns que eu não vou conseguir encontrar, porque são edições raríssimas e para importar vai sair muito caro. Mas isso a gente vai se comunicando de vídeo a vídeo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito legal fazer esse vídeo, mostrar o resultado dessa primeira leitura com vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Beijo grande. Até um próximo vídeo. Tchau!